Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao terceiro editorial do dia aqui do nosso canal. Um prazer enorme estar aqui com você. Muita informação importante chegando. A gente vai falar da questão da visita do próprio Alexandre de Moraes lá na Colmeia. Coisas relevantes e reveladoras saíram dessa visita do Alexandre de Moraes, juntamente com a Rosa Weber e a Celina Leão. Eu vou explicar um pouquinho mais para você. Também o jornal Metrópolis traz informações sobre a questão das joias do Bolsonaro, mas isso aqui a gente vai mostrar para vocês que tem realmente uma cortina de fumaça e isso aqui tem a ver com tentar desgastar a oposição para que ela não trabalhe com a CPI. Qual é o medo tão gigantesco do Lula com essa CPI? Inclusive, já tem denúncias aqui que Lula está oferecendo 13 milhões de reais para aquele deputado que tirar assinatura para que não haja CPI. Qual é o medo tão grande? E só mais uma pergunta para você. De onde sai esse dinheiro? Tudo isso a gente vai discutir e conversar aqui no nosso vídeo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. É sempre um prazer estar aqui com você. Mais uma vez te agradeço por me aceitar na sua casa para a gente conversar um pouco sobre política. É um prazer enorme estar aqui e poder abrir mentes um pouco e abrir a minha própria mente. É falando de política, é conversando sobre política que a gente aprende. Então, desde já, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. E bora começar de matéria? Vem comigo que a gente vai analisar essa matéria aqui que a Lilian Tarran postou no jornal Metrópolis. Moraes, Rosa Weber e Celina Leão visitam presas por atos antidemocráticos. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é ministro do Supremo, a Rosa Weber, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal, e a Celina Leão, que é a governadora em exercício do Distrito Federal. Lembra que o Alexandre de Moraes afastou o Ibanez e a vice assumiu o seu lugar. É a Celina Leão que está no lugar. Eu ainda bato na tecla que o afastamento do Ibanez Rocha é ilegal e totalmente arbitrário. Mas, até que se prove o contrário, a decisão do Moraes está valendo. Mas a grande questão aqui é que eles resolveram ir até a Colmeia, onde ficam as presas pelos atos do dia 8 de janeiro. Um ponto aqui foi muito interessante. Chegando lá, tanto Moraes quanto Celina quanto a Rosa Weber foram muito bem recepcionados. Não teve uma palavra de ofensa, teve até oração, tá? Então tem informações que elas chegaram a fazer orações para o Alexandre de Moraes, você vê a diferença. E isso pode ter comovido o Alexandre de Moraes, que falou que a partir de agora vai haver uma atuação do Alexandre de Moraes sem revanchismo. Vou ler até o trecho aqui, ó. Segundo a coluna apurou, com fontes que acompanharam a visita, Moraes prometeu agora uma justiça sem revanchismo às mulheres. Ele afirmou que o Supremo está fazendo todo o possível para dar o máximo de celeridade na análise dos casos, com tipificação individualizada da conduta das suspeitas e eventuais crimes que tenham cometidos por elas. Ou seja, elas não serão tratadas de forma generalizada. Até então, tanto os casos dos homens que estão na papuda, quanto as mulheres que estão na colmeia, estão sendo tratados de forma genérica. Isso viola qualquer preceito do devido processo legal. Tratar pessoas que estão sendo acusadas de forma genérica, ela não busca a última ratio do direito penal, que é estabelecer a verdade real, tá? É a verdade real, tem que saber se realmente aquela pessoa estava naquele lugar com a vontade. O direito penal ele é tão assim, minucioso, que até a vontade do agente ela é levada em consideração. O dolo, tudo isso. Isso aqui está sendo jogado às moscas, está sendo jogado às traças. Então, espero que com essa visita haja a sensibilização do ministro Alexandre de Moraes, da própria Rosa Weber, e que realmente possa se chegar ao entendimento que as pessoas que estavam se manifestando estão presas politicamente e injustamente. Vamos lá, vou trazer outra matéria agora do Metrópolis para vocês ainda, sobre a questão das joias, tá? Que está dando o que falar.
É interessante esse ponto aqui e não dá para a gente se ater só ao título, tem que fazer a leitura da matéria. Redes bolsonaristas tentam reagir a ataques de joias vindas da Arábia. Então aqui ele fez aqui um aparato e eu achei interessante de como a rede bolsonarista está analisando os fatos e de como a rede esquerdista, petista, está analisando os fatos dessas joias. Mas eu vou trazer algo mais importante para você. Um vídeo que foi feito lá no Senado vai valer a pena. Mas calma aí. A ala bolsonarista argumenta que as joias seriam destinadas para o acervo presidencial, amplamente documentado, demonstrado. Os dois maiores nomes que estão falando sobre o assunto é o Watgarden, o Fábio Watgarden, acho que é assim mesmo que se pronuncia, que era ministro do Bolsonaro, o Gustavo Gayer, que também está trazendo muitas pautas mostrando o que realmente efetivamente aconteceu. A Michelle Bolsonaro, ela justificou que nem sabia dessas joias, ficou sabendo das joias através dos noticiários da TV. Bolsonaro falou que estava no Brasil e que foi entregue ao ministro lá na Arábia Saudita, isso é comum de acontecer, e Bolsonaro só ficou sabendo do que tinha acontecido depois que chegou aqui no Brasil e mandou ofício para que se incorporasse ao acervo presidencial. Já o lado esquerdista está surfando nessa onda, esquecendo tudo que Lula e o petismo já fez, a quantidade de presentes absurdos que Lula fez, verdadeira fortuna que Lula fez por ter sido presidente do Brasil. Com presentes, inclusive eu vou citar alguns aqui para vocês. E que eles estão surfando, mas estão utilizando a mídia, preste atenção, estão utilizando a mídia militante para atacar Bolsonaro e fazer uma verdadeira um caos pela oposição para que a oposição não abra a CPI. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, tá, do senador Girão. O que eu quero esclarecer para vocês antes de colocar o vídeo dele aqui? É um vídeo de 1 minuto só. Com a análise da política, a gente começa a sentir orgulho de alguns que realmente fazem um trabalho sério, tá? Eu quero que você preste atenção na fala do Girão. E ele falou o mais do que justo. Lembrando que o Girão não é bolsonarista. Ele tende a estar do lado da direita, ele é de direita. Mas ele é coerente e eu gosto disso. E assim, eu gosto de quem olha e analisa as coisas de forma independente. E ele fala aqui, se for constatado realmente que há algo de errado, que seja punido. Mas fazer essa ilação que a mídia está fazendo, isso está errado. Presta atenção no que o Girão falou e cada vez eu ganho mais admiração por esse homem que está trabalhando bem lá no Senado. Presta atenção. Dito que é importante sim uma investigação, mas pré-julgamentos vai levar a equívocos de práticas anteriores, inclusive desse governo e de outros governos, que não vão levar a gente a lugar nenhum. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, aí tem aqui a manchete: mudança de Lula envolve 11 caminhões e fica mais cara do que o previsto. Ele cita aqui, entre os presentes recebidos por Lula durante seu governo, destaca-se uma espada de ouro vermelho com pedras de rubi, esmeralda e brilhantes dadas pelo rei da Arábia Saudita, além de... Vamos lá. Esse primeiro ponto eu tenho que parar para comentar. O Haddad, ele falou que não é normal uma joia tão valiosa ser recebida por um presidente da República, que é o colar de diamantes. Mas uma espada de ouro vermelho cravada com rubis, hein? Deu para perceber? Isso aqui não ficou no acervo da presidência, não. Foi para o Lula, tá? Só para deixar claro, é o que o senador Girão traz aqui. Então vamos continuar ouvindo. E detalhe, é impagável a cara do senador Humberto ouvindo alguém educado, coerente, falando contra argumentos que não se justificam. Preste atenção. De um conjunto de taças de prata da rainha Elizabeth da Inglaterra,
8 mil quadros e peça de artesanatos, caminhão refrigerado para transportar centenas de garrafas de vinhos e de cachaça que Lula recebeu durante seus 8 anos de governo. Matéria do Globo. Então, o que nós precisamos, senhor presidente, não tenho dúvida, é regulamentar isso. Regulamentar. Seja senador, seja deputado, seja presidente da República, agentes públicos que porventura recebam presente, e pelo que eu vi na mídia, por isso é importante a investigação. O governo anterior disse que informou que iria para acervo do governo, né? E a gente precisa entender todo esse histórico e botar um ponto final nisso. Qual é o ponto final nisso? Se tiver responsáveis, que eles sejam punidos, mas vamos trabalhar aqui. Vamos fazer o nosso papel de legislador e identificar, regulamentar para onde é que devem ir esses presentes. Eu acredito. Esse é o ponto que eu quero falar com vocês. Coerência, sem extremismo, sem idolatria. Falou certo. Ponto final. É o nosso dinheiro público. Ele está lá exercendo um cargo porque nós o elegemos. Isso não tem que ir. Então, deixando muito claro, nem Michele Bolsonaro, nem Bolsonaro, nem Lula e nem Janja tem que ganhar presente por estar exercendo o cargo de presidente, não. Ele está exercendo um cargo, é um humus público, ele é funcionário nosso. Então, eu tiro o chapéu aqui, bato palmas de pé para o senador Girão e que o Senado realmente possa agir e regulamentar, de que o presidente entre e saia sem receber um presente sequer. Porque se ele está lá como presidente, ele está lá para servir o povo e não para ser servido. Afinal, a época da monarquia já acabou. Você concorda comigo ou discorda? Pode colocar o comentário, que eu acho importante o seu comentário aí. Bora lá, vamos trazer mais uma matéria aqui importante. Olha só, foi publicada essa matéria aqui na CNN. Governo Lula vai ampliar alvos dos impostos do pecado. Então muita gente quer saber o que é esse tal imposto do pecado e por que nós vamos pagar mais. Você está vendo aí as garrafas aí? É da cervejinha, é do cigarro. Cigarro eu acho bom mesmo, que aqui até anula isso aí. Mas é a cervejinha, é o cigarro, é às vezes o refrigerante e enfim alguns medicamentos também. Por quê? Nós temos 2 tipos de impostos. Nós temos os impostos fiscais e nós temos os impostos extrafiscais. Tá? E aqui quem está falando é um tributarista para vocês. O que são os impostos fiscais? Impostos fiscais são para cobrir os cofres públicos. Então eu estou falando do ICMS sobre o combustível. Lembrando que os estados do Nordeste que têm governadores esquerdistas aumentaram novamente o ICMS, enquanto que os governadores de direita não aumentaram. Então, se você tem um governador do estado de esquerda, parabéns, você vai pagar mais caro pela gasolina. Mas o que é o imposto extrafiscal? É o imposto que eu utilizo justamente para poder utilizar para algum controle fiscal, um controle social. Então, por exemplo, teve fome no mundo e nós produzimos arroz. E a China quer pagar 5 vezes mais caro o arroz que nós produzimos, porque lá tem fome. Só que se a gente vender o nosso arroz para lá, que é o imposto de exportação, a gente vai passar fome aqui. Então o governo, para não deixar que o povo passe fome, vem e cria um imposto gigantesco sobre a exportação do arroz. O brasileiro está bebendo cerveja demais. E essa cerveja, sabe, tá extrapolando, não está dando certo. Ou então o governo quer arrecadação e uma coisa danosa, ele quer que o povo beba menos. Ele vem e cria um imposto. Exemplo, o cigarro. Eu quero que o cigarro seja extirpado. A cerveja. Eu venho e aumento o imposto. É por isso que ele chama imposto do pecado. E o Lula, no intuito de bancar as regalias que ele vem bancando, porque vocês estão vendo o gasto público indo à torta e à direita, já anunciou, e o Haddad já anunciou, o imposto sobre o pecado. Ou seja, alguns itens como a cerveja, cigarro, jogos de videogame, dentre outras coisas, vão começar a pagar impostos bem mais caros a partir de então. Vai pagar mais caro, tá? Vai pagar mais caro e a coisa vai ficar mais complicada, tá certo?
Obrigado por ter assistido até o final. Se você ficou até aqui, deixa um comentário o que você acha aí das nossas matérias. Se você gostou da fala do Girão ou não. Se você discorda de mim, porque eu concordei com ele, tá? Se você discordou ou não. E é importante o seu comentário aqui para a gente continuar crescendo e aprendendo mais sobre política. Tá certo? Combinado? Então eu espero você agora no editorial número 4. Eu volto às 7 horas da noite. Combinado? Tamo junto? Então eu espero você. Só lembrando, se você não adquiriu o nosso livro ainda, entra aqui na descrição, 20 regras para a vida. Com certeza você vai estar ajudando muito o canal aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e eu retorno daqui a pouco. Até mais.